Fala, meus irmãos, a paz do Senhor. Você que nos assiste aqui no YouTube ou também nos ouvindo através do Spotify. Que Deus abençoe você, que você possa ser muito edificado pelo nosso conteúdo. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma conversa que tivemos aqui no Obed-Edom. O que é o Obed-Edom? É um momento onde nós separamos para levantar um altar de adoração e de intercessão, e nós temos feito isso semanalmente com alguns pastores em unidade, e o Senhor, enquanto nós adorávamos, trouxe aqui uma direção nesse Obed, falando sobre unidade, falando sobre como Ele ama que nós estejamos juntos, e é na nossa unidade, né, e na presença dEle que Ele vem e derrama a sua bênção, seus presentes. Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa estrutura, muda o nosso DNA, e que você possa ouvir essa conversa e ser edificado pelo Senhor, edificado pela palavra, em nome de Jesus. E se isso te edificar, que você curta, compartilhe, comente, deixe seu comentário aí para nós, que isso também nos ajuda bastante, não só a levar esse conteúdo para outras pessoas, mas também para nos motivar a continuar gravando esse conteúdo para você. Se tiver aí também algo que está no teu coração que você queira que a gente fale aqui nesses podcasts, também deixa aí no comentário, tá bom? Deus abençoe você e que esse conteúdo edifique a sua vida em nome de Jesus. Posso começar? Quando eu comecei, deixa eu virar aqui, eu quero falar, olhando. Eu comecei a andar com o pastor Franklin, para vocês que estão aqui, vocês que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo. Eu conheci o pastor Franklin foi num Obed, né? Foi num Obed de umas 30 horas. Na verdade, foi numa conferência, né? Daquela conferência, teve um convite para essas 30 horas de adoração. E eu, como sou meio maluco, né? Eu gosto dessas coisas extravagantes, né? Ficar 7 dias no monte, a gente foi junto, né? Ficar 7 dias no monte, vai ficar 30 horas de adoração. E aí eu falei, cara, eu preciso participar disso. Eu logo fui lá e cumprimentei o pastor. Falei, cara, eu preciso fazer parte disso. E ele me colocou em um desses horários. E logo que a gente chegou, né, a gente como igreja aqui, ainda não era Yah Church, era a Igreja Batista Palavra Viva. E a gente chegou lá e eu cheguei preparado, né, já com os cânticos, né? Sabia que ia ficar 1 hora ou 2 horas, não me lembro. Eu preparei os cânticos e eu já sabia o que ia ministrar pro povo, né? 2 horas. Era 2 horas, né? Daí eu cheguei. Quando a gente subiu no púlpito, a gente subia por trás. Assim. Primeiro a gente entrava na salinha onde tinha intercessão e oração. E eu falei, caramba, forte isso aqui, né? E quando eu subi no púlpito, eu dei de cara com um véu. Um véu azul, acho que, não sei se a Marcinha tava lá, né? Um véu azul de fora a fora, assim. E eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Olhando pra frente, eu dava de frente com um véu. E eu falei, cara, que isso? O véu já se rasgou. Mas eu mal compreendi que aquele véu tinha outro propósito, outro significado, que era que eu não devia me preocupar com as pessoas que estavam lá embaixo, nem elas comigo, né? Que a gente tinha que olhar só para o Senhor. Então eu virei as costas para o véu e eu comecei a adorar como se eu estivesse no meu quarto. E daquele dia em diante a minha adoração e a minha vida com Deus mudou, porque eu nunca mais peguei o violão para apenas preparar algo que eu ia fazer no púlpito, né, no altar do serviço, né. Nesses dias eu tenho aprendido isso, que esse altar do serviço, esse altar aqui, ele passa, né. E se você viver de altar, de se apresentar para as pessoas, você vai morrer, né. Mas naquele dia em diante a minha vida de adoração mudou. Eu passei a pegar o meu violão no quarto para passar horas ali como se tivesse um véu e eu não estivesse fazendo nada para as pessoas. Eu não estava preparando nada para apresentar, nem para motivar a igreja. Eu estava adorando a Deus, né? E em um desses momentos que eu estava no meu secreto, no meu quarto, eu tive uma visão muito clara, né? E uma das primeiras vezes que eu tive uma visão assim, é como se eu estivesse me vendo de cima. Só que eu não estava mais no quarto onde eu estava. Eu estava num lugar como se fosse num lugar que não tinha parede, assim, um lugar muito, muito amplo. Eu tava com o meu violão e junto comigo tinha milhares de pessoas com violão. Milhares de pessoas com violão. E foi muito forte aquela visão, né? E eu percebi que Deus estava falando para mim, Daniel, tem outras pessoas
pelo mundo todo agora, adorando junto com você, né? Adorando. E eu fiquei imaginando, foi só isso que Deus me falou, né? Nada mais do que isso. Tudo que veio depois disso foi a minha interpretação, né? E a minha interpretação foi assim, caramba, tem muita gente adorando a Deus agora, né? Tem muita gente adorando a Deus, glória a Deus por isso, né? Só que a minha interpretação também foi assim, eu tô num nível raso ainda, porque se tem tanta gente aqui, é porque eu tenho que buscar mais e clamar mais, porque eu vou para um lugar onde aquele hino, né? Um lugar todinho meu. É o lugar VIP. E hoje aqui adorando, o Espírito Santo falou para mim assim, Daniel, assim como tem muita gente procurando os palanques para ser visto, né, para ser um lugar exclusivo, né, onde a pessoa tá eu tô falando de palanque porque a gente teve ontem um evento, mas isso aqui não é um altar de Deus santo, isso aqui é um monte de madeira, né? É um palanque onde a gente se apresenta para as pessoas, mas a gente deveria adorar a Deus, né? Tem muita gente procurando isso, apresentação, palanque, lugar exclusivo onde você está em evidência, né? Mas aquele lugar que eu estava lá com milhares de pessoas é aquele lugar que Deus quer que eu esteja, no lugar onde só tá eu e Ele, mas Ele está dizendo para mim, não, você não está sozinho, você está em unidade com outras pessoas. É como aquilo que Deus disse para Elias, né? Elias, você não é o único que ainda não se prostrou diante de Baal e de Azera, né? Do poste ídolo, né? E às vezes a gente tem essa síndrome de Elias, de querer ser o único, né? O filho predileto, o exclusivo, né? É que nem aquilo que o próprio apóstolo João, ele diz assim, eu sou o discípulo amado, né? O discípulo a quem Jesus ama, é assim que ele escreve. E tem muita gente que fala, esse cara se acha, né? Porque ele quer se colocar no lugar exclusivo. Na verdade, ele não diz que ele é o único discípulo amado, ele diz que ele é o discípulo amado por Jesus. E assim nós deveríamos ser também, né? E essa experiência foi muito forte para mim, porque eu não acredito que ela se concluiu hoje, mas o Senhor deu continuidade àquilo que ele estava falando para mim, né? E eu acho que a gente tem que procurar esse lugar, não um lugar exclusivo, não um lugar que a gente é único, né? Mas o lugar onde Ele é o principal, Deus é o principal, Ele é o único adorado, Ele é o único Senhor. Não que a gente não possa subir no altar, mas sabendo que é um lugar de serviço apenas. A gente está servindo o povo, onde está servindo a Deus, mas o lugar principal é o lugar onde Ele é o mais importante, onde Ele é o principal. A maioria das pessoas tem buscado isso, né? Eu já vi pastores falando assim, eu tenho uma soberba não, quando alguém almeja alguma coisa, não é soberba a palavra. Oi? Eu tenho uma ambição. Eu quero ser o maior lá no reino dos céus. Quero assentar do lado do trono, quero ter as melhores casas. E essa é uma coisa que está no meio da gente há muito tempo, né? Daniel está falando dos discípulos que estavam ali brigando para ver quem ia ficar do lado, né, à direita, à esquerda de Jesus, né? E isso é uma coisa que tem no nosso coração, a gente quer ser maior. Só que o evangelho não tem nada a ver com ser maior. O evangelho tem a ver com ser igual, com repartir. A gente teve um culto do Obed lá na igreja do Mendes, né? E foi um culto assim incrível. E durante todo o tempo que a gente ficou lá, foi também 3 horas de adoração, né? Foi um pouquinho mais, mas foi 3 horas o objetivo, a gente estava ali fluindo e tal. E no final de tudo, a gente chamou todo mundo para frente e a gente começou a fazer com que o povo participasse, né? Que não fosse só alguém que estivesse ouvindo uma canção, né? E teve um momento assim singular, onde uma irmã, que eu não sei nem quem é aquela irmã, que estava lá no meio do povo, começou a puxar um cântico que não existia, né? E aí eu falei assim, gente, vamos seguir a ministra. Eu estava com o microfone, mas aquele momento é o momento onde a congregação assumiu o seu papel. E quando a congregação assume o seu papel, o ministro louvor ele tem que sair de frente. Porque o objetivo é a gente encontrar esse lugar de unidade, onde todos estão no mesmo tamanho diante de Deus.
Eu acho que o nosso maior desafio como ministro de louvor, mas o nosso desafio como pai, como líder, como alguém que está sobre uma casa, é descobrir esse lugar onde todos têm o seu valor por igual. O melhor culto para mim é o culto onde eu consigo ouvir a voz de quem está cantando. Eu não cantei para muita gente. Eu acho que no máximo 1.000, 2.000 pessoas, no máximo. Em eventos maiores, né? Mas os cultos que eu mais gosto é esse culto assim, onde a gente está... Sabe o culto que eu mais gosto? É na minha casa. Né? Quando eu ouço a Samara cantando, a voz da Samara, né? A minha filha cantando. A minha esposa, ela é desafinada. Mas ela acha que canta, né? E aí, nesse momento, a gente ouve a voz de todo mundo, o desafio da Simone, né? E a Samara e tal, mas é um momento gostoso, porque a gente pode ouvir que todos nós estamos no mesmo lugar, sabe? E a presença de Deus, ela não é para tornar você maior. A presença de Deus não é para tornar a gente um gigante. Não é para te colocar em evidência. Não, é para você cumprir o seu papel no corpo. E às vezes o seu papel no corpo é ficar por trás, para que alguém cresça. Durante muito tempo, eu sempre me colocando nos papéis, né? Até porque Davi era um adorador, eu falei para mim assim, meu desejo maior na vida é ser Davi, né? Eu quero compor como Davi, eu quero reinar como Davi, até que um dia Deus, ele falou comigo assim, mas o meu desejo para você não é que você seja Davi, nem que vá para os palácios. O meu desejo é que você seja Samuel, que unge os reis, mas nunca reina. E eu entendi. Eu entendi que o nosso papel é o papel de serviço, de estar por trás. Eu não sei aonde Deus vai me levar, né? Não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio que Deus está nos conduzindo para um lugar onde a gente entenda o nosso papel no corpo. E o nosso papel no corpo não é ser maior. Não é ser maior. É ser parte, é ser um dos milhares de violões que você viu naquela visão, né? Um dos milhares de violões. Eu creio que Deus está nos levando para esse lugar de unidade. Então, quanto mais de Deus você tem, menor você fica. Quanto mais de Deus, mais acessível você se torna. Alguém cheio de Deus é muito acessível. Alguém que não é acessível pode estar cheio de si mesmo e da autoridade que os homens lhe deram. Entende isso? Mas eu creio que Deus está nos levando para esse lugar, que a gente está como corpo, todos cantando a mesma música, tocando do mesmo jeito, e não se ouve a voz de um, ou se ouve a voz de todos. Eu ouvindo o Daniel falar e aqui o Franklin falar, eu tenho uma palavra assim, que ela encaixa na minha vida e em que tudo vocês estão falando, né? É Deus trazendo um realinhamento, né? Ele está trazendo os filhos dele para a posição correta onde ele quer que estejam. Porque eu não tenho esse dom que vocês têm de serem músicos, né? Mas uma música que leva realmente uma genuína adoração ao Senhor. Mas o Senhor me levou para ser um desses que ficam atrás, que fica escondido. E por muitos anos eu fiquei à frente do ministério, da igreja, obra daqui, obra dali, vai, serviço para cá, e todo mundo sabe como é que funciona. Eu levei 1 ano num choque térmico espiritual para entender que eu deveria recuar, descer daqui de cima e ficar lá atrás, onde ninguém vê. Intercessão. E aí o Senhor foi me levando a esse tempo de intimidade. E olha que a gente já conhece a palavra há alguns anos, e aí passa a ter uma caminhada de ir pela madrugada, né? 3 horas da manhã. Por vários anos eu fiquei 3 horas das 3 às 4. Eu começava a trabalhar às 6, então pegando das 3 às 4, turno de oração, turno de falar com Deus, horário que tá o trânsito livre, não tem problema nenhum para falar com Deus. Só que de um determinado tempo virou um ativismo, não houve uma contemplação real, ficou mecânico. E aí de 3 anos para cá, Franklin, Daniel,
as coisas elas foram girando chaves porque foi mudado o horário. Eu comecei a ter um tempo específico de recuo, voltar para trás para projetar os outros. Mas para acontecer isso, eu mudei meu turno de caminhada com o Senhor, de passear com Ele, né, de ouvir a voz dele. A dificuldade foi essa, a quietude. Aquietar a alma para ouvir. Sempre ia para Deus, Deus, olha, poxa, era assim, Deus, e aconteceu isso, aquilo outro, problema aqui, problema... Aí quieta, aí vem a palavra, aí ouve, né? Só Deus vindo, né? Trazendo confronto, porque não tem outra forma, né? A palavra tem que vir confrontar. E aí quando eu não entendi isso, aí realmente eu fui lá para trás, saí, deletei, né? O serviço aqui da frente, eu fui para o serviço lá atrás, onde era o meu chamado e aonde eu estou hoje, né? Então, o realinhamento que Deus quer é para que nós, filhos, entendamos quais são os papéis específicos. E essa estrutura que nós, homens, facilmente adquirimos, um quer ficar à direita, o outro à esquerda de Jesus, isso não compete a nenhum, né? Nem ao filho, só ao pai, né? E nem deveria passar por nossos pensamentos isso, né? Esse sentimento de servir e adorar, ele tem que ser espontâneo para nós, né? E eu tenho experimentado disso, porque nas manhãs a gente, além do período das 5 às 6, eu pego também das 6 às 7. E ali é um tempo já diferenciado, né? A alma já quietou, ali já Deus já está podendo falar, porque esse tempo necessário, né? Aí Deus fala, aí o dia começa a ser governado. Na minha vida é assim, essa experiência, Adriano. Aí Deus começa a dar direção, o Espírito Santo dá direção, porque antes era tudo na minha forma acelerada e tinha que ser daquele jeito. Hoje eu paro para ouvir, antes eu não parava, era do meu jeito, né? E lá atrás eu posso ficar quieto e ao mesmo tempo adorar e ao mesmo tempo, Senhor, a tua obra está sendo feita porque o Senhor está aqui, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, porque lá atrás eu ainda não te conhecia, mas ouvi falar o Franklin do Obed. Falei, olha que tremendo, né? Porque já era algo que já estava sendo plantado no meu coração, né? E hoje eu estou aqui fazendo parte do que Deus te deu dentro dessa palavra, né? Onde vai fluir realmente reis. Vai ser aquele que vai ungir reis, vai ungir aqueles adoradores realmente que adoram o Pai em espírito e em verdade. A igreja genuína vai ser levantada. Por quê? Aquilo que você acabou de falar para nós. Não está preocupado com a quantidade de pessoas, mas com aqueles que querem ter intimidade com Deus vivo. Nós estamos aqui para isso. Hein? A gente recebeu uma palavra, né? O pastor Mendes, ele é um intercessor, né? E é muito difícil ver homens intercessores, né? Muito mais fácil. A gente até estava vendo um documentário esses dias, né? Círculo de oração, é sempre mulheres, né? Sempre mulheres. E a gente recebeu uma palavra do apóstolo Cristiano dizendo assim, que Deus ia colocar nas nossas igrejas pelo menos 50 intercessores, né? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está levantando pessoas que dão valor em não aparecer, né? E entender que eles precisam gerar aquilo no secreto, homens que aprendem a orar, né? E nós vamos receber essa palavra em nome de Jesus. Aqui na EA Church, pelo menos 50 homens intercessores. Lá na Porto, 50 homens intercessores. Lá na Brasil para Cristo, 50 homens intercessores, amém? E eu venho vendo aquele documentário, né, de mulheres que oram, a gente falar das nossas experiências com Deus, né? Eu me lembro das experiências que a minha avó contava, né? E se encaixa muito com o que a gente está falando aqui, né? Minha avó era líder de círculo de oração, uma mulher que orava muito, né? Que falava muito com Deus, líder de oração da Assembleia de Deus, na favela, no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, né? E para que ela pudesse participar de muitos momentos de oração, ela precisava passar, às vezes, por lugares perigosos, né, para poder ir na igreja, abrir a igreja. E ela tem muitas experiências, ela me contou, ela já morreu, né? Mas ela me contou muitas experiências que ela passou. Uma vez havia um traficante foragido
na favela, lá no Morro do Alemão, e a polícia tava atrás dele. Só que ela tinha o compromisso de ir para oração na igreja, né? Pro círculo de oração. E as pessoas avisaram, a polícia avisou, ninguém, hoje é toque de recolher, todo mundo entra em casa, chega cedo, antes de escurecer, entra dentro de casa, porque hoje nós vamos caçar esse cara, né? E ela falou, não, eu tenho compromisso com o círculo de oração, eu vou ter que abrir a igreja. E ela foi, passou a tarde toda orando, desde meio-dia orando, entrou na noite orando, e aquele dia foi um dia especial, que foi um monte de irmã de fora, e teve oração, e ficaram até tarde da noite lá. Ela disse que era quase 11 horas, meia-noite, ela estava voltando para casa. No horário crítico, né? Não sei se alguém conhece o Rio de Janeiro, mas o Morro né, o Frank acho que conhece ali aquela região, né? E ela começou a subir o morro. Subiu o morro e assim, tudo deserto, vazio, ela não tinha ninguém. E ela começou a orar e falou, Deus, eu estava fazendo a tua obra, né? E ela me contava isso, ela me contou várias vezes, e quanto mais velhinha, né, vai ficando, ela conta mais vezes, né? E ela disse que foi orando, e conforme ela ia subindo, ela ia vendo os policiais parados, e pensava, sai daí, sai, você vai morrer, vai levar tiro, e dizendo pra ela, e ela continuou orando, falou, não, eu vou pra minha casa, eu tenho que ir pra minha casa. E ela disse que, enquanto ela começava a orar, falando, Senhor, eu preciso chegar na minha casa. E ela disse que ela sentiu, como ela não teve coragem de olhar, mas eram dois homens muito altos, e eles brilhavam muito, ela sabia que eram anjos, e ela pegaram, como se pegando assim, né, como um casal, né, um de um lado, um de outro, pegaram nos braços dela, e na medida que pegava, ela disse que era muito quentinho, né, os braços deles, e ela começou a caminhar e começou a tirar o pé do chão, como se ele tivesse levantado ela do chão, né, e ela meio que fechou os olhos e foi. Quando ela abriu os olhos, ela estava na porta da casa dela, ela abriu a porta, e quando ela fechou, foi um tiroteio, metralhador e tiro para todo lado, e fuzil e tiro, e ficou ali vários minutos aquele tiroteio, tiro, e aquilo saiu nos jornais para todo lado, que aquele cara, ele tentando fugir da polícia, ele foi pular um muro, a rajada de tiro, né, de metralhadora passou no meio dele, caiu metade do corpo para um lado, metade do corpo para o outro, e ela disse assim, Deus me livrou, né? E desses livramentos tem centenas de outros que aconteceram. Então tem gente que diz assim, não, o Deus da Bíblia não é o Deus de hoje, é o Deus de hoje, né? Anjos tiraram ela, fizeram ela andar, sei lá, sobre as nuvens, ela ultrapassou todo aquele caminho, os anjos colocaram ela na porta da casa dela, e como esse tem diversos outros, né? Mas teve um momento da vida dela em que Deus já estava falando para ela, porque ela estava no ativismo, né? Intercessão, e tinha que ir para o círculo de oração. Deus falou, eu quero que você entregue isso aí, porque eu quero que você faça uma viagem. Ela morando no Rio, a família dela toda lá no Nordeste, né? Ela tinha uma irmã mais velha que era muito, muito católica, que tinha um monte de imagens, e Deus tinha falado, eu quero que você vá lá fazer um trabalho para mim, orar pela sua irmã, falar de Jesus para ela, para que ela entregue a vida dela para Jesus. E ela estava relutando, não, eu tenho que ficar aqui no círculo de oração, porque é o meu trabalho, né? E Deus falou, não, o seu trabalho não é mais esse, eu quero que você faça outro trabalho, né? E aí aconteceu que ela começou a ter muitas crises emocionais, porque as pessoas que estavam no círculo de oração começaram a expulsar ela. Porque já não era mais hora dela estar lá na frente, né? Eu já tinha dado outra missão para ela. E às vezes, por isso que eu digo que eu acho que encaixa com o que a gente está falando, às vezes a gente quer a posição, o lugar, e às vezes Deus já nos deu outra missão, já nos deu outro propósito. Por isso a gente tem que estar sempre conectado, porque Ele é o centro, Ele é o maior, Ele é o único, né? E aí ela, depois de muito tempo, expulsaram mesmo ela do círculo de oração. Ela foi, a gente morava em Vila Velha, né? Em Vila Velha? Não, morava em São Paulo nessa época, em Taubaté, em São Paulo. Ela foi, a gente levou ela num lugar lá também das irmãs que oravam, e uma irmã trouxe uma revelação dizendo assim, eu já não te disse o que você tinha que fazer? Por que você está desobedecendo? Já há 3 anos atrás eu te disse que você tinha que fazer e você não foi. Aí ela dando um monte de desculpa, mas é muito longe, como que eu vou? A passagem de avião é cara. Falou, se eu te der a missão, eu vou te dar como ir, né? E aconteceu que Deus deu tudo, deu a passagem, ela foi lá, ela falou de Jesus para a irmã dela,
e para a família da irmã dela, todos aceitaram Jesus, renunciaram todos aqueles ídolos. E um ano depois aquela irmã dela veio a falecer. Ela estava só esperando o trabalho dela ir lá. E depois que tudo isso aconteceu, ela nunca mais teve crises emocionais que ela estava tendo, queimação, questão de pânico, tudo por conta de que ela estava desobedecendo a direção de Deus, né? Que era algo escondido, era algo no secreto, mas que era a vontade de Deus para ela fazer. A gente precisa cumprir o nosso propósito, né? E o nosso propósito ele é revelado no secreto, né? No nosso tempo com Deus, na nossa intimidade com Deus. Por que essa geração não sabe o que fazer? Por que a maioria dos crentes não sabe o que fazer? Porque não passa um tempo na presença de Deus. É simples assim. Tem uma música antiga que é assim, ó. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Esse é o grande segredo que já é conhecido há muitos e muitos anos. A gente precisa ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Se a gente não fizer isso, a gente não vai cumprir o nosso propósito, a gente vai buscar o nosso próprio interesse. E Jesus, quando estava aqui, os milagres que ele fazia, deu voz a ele. Quando ele operava milagres, pessoas passaram a ouvir e reconhecer quem ele era e ouvir as suas palavras. Agora, nós estamos vivendo um tempo onde Jesus continua curando, ok. Mas Jesus, ele opera um maior milagre do que o milagre em si. A oração de Jesus para o Pai foi muito simples. Ele falou assim: Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que que a tua igreja, né? Tanto aqueles que estão aqui comigo, quanto aqueles que hão de vir, que eles sejam como eu sou contigo. Como você é comigo, eu sou com você. Uma unidade, pelo menos, assustadora. É o que Deus pediu para o Pai. E ele disse que quando isso acontecesse, ele termina falando assim: para quê? Para quê indica o porquê de nós sermos um. Para que o mundo veja. Então a unidade hoje é o milagre de Deus. E unidade não é só estar junto. Unidade é cumprir propósito. Quando o Mendes chegou no primeiro Obed, a gente está num projeto de 4 meses. De a gente fazer toda terça-feira 3 horas de adoração. Então eu chamei o Palácio e o Daniel. E aí o Mendes ouviu e foi também. E quando o Mendes chegou, dentro de mim trouxe uma força tão grande, poderosa, um incentivo poderoso. Quando eu vi um intercessor, eu sempre quis um intercessor com a gente. Né? Todos nós somos intercessores. Mas o Mendes, ele tem um chamado de intercessão muito forte. Quando eu vi ele chegando, eu falei assim: caramba! E aí ele assumiu o compromisso de estar com a gente. Foi Deus que colocou ele. Por que quando o Mendes assumiu o lugar dele, eu fui fortalecido? Por causa da unidade. O Daniel, no sábado, estava mal frio, o Daniel chegou lá na torre e ali somou com a gente. Por que quando o Daniel chegou, eu fui fortalecido? Por causa da unidade. A unidade não é só estar junto, entende? Mas é essa unidade como o pai e o filho. É uma unidade de propósito. É uma unidade de propósito. O Mendes entendeu e assumiu o seu lugar de propósito. Daniel entendeu, assumiu o seu lugar. Eu entendi e assumi o meu lugar de propósito. A unidade, ela requer que a gente seja um como o pai e o filho é. E aí funciona assim: o pai vira para a terra e fala assim: a terra precisa que eu entregue o meu filho. Meu filho, você pode ir lá morrer por eles. Olha até que ponto o propósito chega. O propósito tem a ver com essa capacidade de unidade, com a visão que você teve do violão.
Deus, ele está nos levando para esse lugar. Quando a gente está em casa, na nossa família, é como se fosse um treinamento para aquilo que a gente tem que fazer como igreja. Porque é muito fácil a gente olhar para o nosso filho e dar a vida por ele, né? Porque existe um propósito de paternidade no coração do pai, de dar a vida pela esposa. Existe pelo menos deveria ser assim, né? Um propósito por trás que nos une. E quando a gente pensa no reino de Deus, a gente precisa achar esse lugar de unidade. E a presença de Deus vai revelar propósitos. E vai fazer com que cada um cumpra o seu lugar. Nem todo mundo pode estar aqui. Entende? Mas existem aqueles que vão estar aqui. E existem outros que vão fazer outras coisas. E a gente precisa entender esse papel, esse propósito e andar em unidade para cumprir a vontade de Deus, né? Então, qual é o maior milagre que vai fazer o povo crer hoje? A unidade. A unidade. Eu não posso convencer ninguém, gente. Nem você, sabia? Se você ficar tentando, você vai só se estrepar e se acabar emocionalmente. Só o Espírito Santo pode fazer. O que eu posso fazer? Cumprir o meu papel. Assumir o meu lugar. Fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Para isso eu preciso saber o que Deus quer que eu faça. Às vezes a gente passa uma vida dentro da igreja fazendo de tudo, mas não fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Realmente ele falou aqui justamente sobre isso. Ele estava pastoreando. Gente, ser pastor é de Deus? Lógico que é. Mas para o Mendes não era. Para o Mendes ele tinha que pastorear em outro lugar. Cada um no seu lugar. E esse é o grande segredo da presença. A presença, ela requer que você ouça Deus. Ouça Deus. Lá em Hebreus, vai falar justamente isso, que o Senhor, ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele não é galardoador dos que o buscam. Ele se torna. Se tornar e ser são coisas diferentes. Quando você olha para mim, você fala assim: o Franklin é lindo. Eu não preciso me tornar lindo, né? Clareando, vou fazendo. Tá entendendo? O ser é diferente do se tornar. Então Deus, ele não é presenteador de qualquer coisa. E nem de alguém que chegou e começou a buscar. Ele se torna. Se tornar existe um tempo entre o que não é e o que passou a ser. Esse tempo é o tempo que você fica na presença de Deus. É como o odre. O odre, quando ele está velho, você precisa mergulhar ele no óleo para que ele possa de novo ser hidratado. E aí ele passa a ser um odre novo. Ele pode receber um vinho novo, mas ele precisa ficar mergulhado o tempo que for necessário para que ele possa ter um novo formato, ou a capacidade de ter um novo formato. Eu trabalho com couro, e quando eu quero modelar o couro e ele voltar rápido para o lugar dele, eu só jogo água nele. Quando você joga água no couro, ele automaticamente amolece. Mas ele está tão ressecado que ele chupa aquela água e logo ele assume um formato que ele ficou. Então eu faço capa de Bíblia, então eu não uso mais esse couro, mas usava um couro um pouco mais duro, eu molhava ele e aí eu colocava ele no formato da Bíblia e ele secava em segundos, minutos no máximo. E ele ficava duro. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Quando a gente entende que vir no culto é a nossa única ligação com a eternidade, com o Senhor, é como se alguém que viesse e molhasse um pouquinho a água e naquele momento você parece um crente. Você parece alguém dirigido por Deus. Você parece. Só que não funciona assim. Logo endurece e você não aceita mais as coisas que o Senhor tem para você. É preciso mergulhar na presença e ficar lá o tempo necessário para que você deixe a estrutura antiga
Deixe o formato antigo para receber o que Deus tem para esse tempo. Nós estamos ressecados, estamos... quando fica sem água, fica desidratados. É isso, essa é a palavra. Nós vivemos uma igreja hoje em desidratação. Estamos desidratados e chega um pouco de água no culto, a gente pensa que reviveu, mas não reviveu. A gente precisa se achegar a Deus o tempo que for necessário. E aí a gente consegue ouvir Deus, né? Foi o que o Daniel falou. Ele falou o seguinte, ele falou que me perdi agora, chamei você de Danielzinho, meu irmão. Me perdi. É que o Frank é muito parecido com o meu irmão e eu sou parecido com o irmão dele, então ele me chama de Danielzinho. Mas essa ideia de permanecer, né, de passar tempo com Deus, você começa a ouvir Deus falando. Então, à medida que você permanece na presença de Deus, ouve Deus falando. O Daniel falou que ele começou a fazer isso na casa dele, no quarto dele, né? Ele já era um pastor, mas ele entendeu isso e isso foi aumentando. Hoje você olha para o Daniel pregando, você vê que ele tem uma sede pela presença, né? E ele quer incentivar todo mundo a fazer isso, porque isso se tornou uma verdade para ele. Ele assumiu esse lugar, a forma dele foi maleável para que Deus pudesse encher, mergulhado no azeite. Quando o Franklin falou, né, dessa estrutura do couro que recebe a água, né, e o couro que recebe o azeite, veio rapidamente ali a contextualização do Senhor tirando realmente o coração de pedra e colocando o coração de carne. É diferente, né? Quando a gente mantém-se somente na água, falando aqui da estrutura do couro, vai acontecer que nós vamos permanecer coração de pedra, não vamos ter uma receptividade de relacionamentos com o próximo, nem tão pouco com Deus. Deus, eu só vim pegar aqui minha bênção e estou indo para casa e ponto. Não quer? Agora, o mergulhar, dependência, tempo, vai gerar relacionamento. E esse relacionamento traz unidade e aí atrai a glória, né? Ou seja, nós somos atraídos, né, por causa dessa unidade. Vai fluindo cada vez mais, porque é isso que Deus quer. Esse comprometimento, né, do corpo genuíno do Senhor. Bem? Essa questão de mergulhar, né, o couro no azeite, a palavra batismo, né, na Bíblia é escrita no Novo Testamento e é uma palavra grega que ela não é muito utilizada, porém ela é utilizada em alguns momentos, né? Por exemplo, né, quando você come, como é aquela pepino. Se você come o pepino, conserva, né? Quando você come o pepino, ele cru, né? Ele tem um gosto. Se você pega o pepino e você mergulha ele numa conserva, depois de um tempo ele muda a essência dele. Ele não é mais pepino. A gente chama ele de picles, né? Então é muito diferente você comer pepino e você comer picles. São duas coisas completamente diferentes, porque a estrutura delas foi alterada. Por quê? Porque a palavra no grego é usada exatamente para o batismo, né? Tanto o batismo nas águas, quanto o batismo no Espírito Santo, quanto o batismo no fogo, é essa palavra que é usada. Não é um batismo onde você entra e sai, é um batismo onde você fica mergulhado. A tal ponto que a tua estrutura é mudada. Você não é mais picles, agora você é mais... Não é mais pepino. Você não é mais pepino, agora você é picles. É fantástico essa... Porque isso é a palavra usada na Bíblia, é exatamente essa. Esse batismo é um batismo de conserva, de você ficar ali, mergulhado na presença de Deus. A ponto de você ser totalmente transformado na sua estrutura. Alteração do DNA. Alteração do DNA. Mudança de estrutura completa. Eu acredito justamente nisso, né? Que a gente precisa entender o que a Bíblia fala a respeito dos heróis da fé, né? Ele falando dos heróis da fé, ele fala de Enoque andou com Deus, né? E a gente precisa entender isso, que nós precisamos andar com Deus.
Nós precisamos andar com Deus. Lá em Tiago, capítulo 4, diz assim, ó, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Esse, eu acho que é o convite para a nossa geração. É um convite de transformar o riso em pranto. A gente tem chorado pelos motivos errados. A gente tem chorado porque nós somos com ânimo dobre. Nós somos pessoas de ânimo dobre e choramos pelo que nós não temos. Choramos pelas nossas deficiências, pelas nossas dores. Choramos pelo que nos fizeram. Quando, na verdade, ele nos convida a limpar o nosso coração e purificar o nosso coração. Isso só faz na presença. Temos que chegar diante de Deus. Ele fala que Deus resiste aos soberbos. Mas se eu for humilde, se eu for sincero, se eu chegar para Deus e falar para Deus o que eu estou sentindo e ficar ali para Ele me mudar, Ele não vai me resistir. Ele vai vir sobre mim, Ele vai mudar as coisas. E Ele fala que quando nós fazemos isso, o Senhor é aquele que nos exalta. O Senhor é quem nos exalta. Cara, se você for sincero, se você for para Deus, Deus vai fazer. Simplesmente Ele faz. Quanto mais tempo você ficar na presença de Deus, mais Ele vai fazer, mais Ele vai dirigir a sua vida, mais Ele vai conduzir os seus passos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus é um Deus que Ele opera. Ele opera. Eu me lembro que quando eu fui pro segundo nível lá no monte, né? Que são 21 dias. Eu peguei uma pneumonia antes de ir. E eu queria muito ir, já estava tudo pago, né? Para Palmas lá é caro, tudo é caro lá, né? E a escola também é cara. E estava tudo pago, era só eu ir, só que eu estava completamente impossibilitado. Como que alguém com pneumonia vai fazer 21 dias de jejum? É a morte, né? E eu me lembro que um dia antes eu estava orando, buscando a Deus, perguntando a Deus, Deus, por que o Senhor liberou tudo e agora eu estou assim, né? E eu me lembro que a gente tinha uma sala, que era a sala do Obed-Edom lá em casa. Eu não queria dormir no ar, né? A Simone e a Samara foram para lá e eu fiquei sozinho na sala do Obed. E eu me lembro que eu botei um colchão no chão, né? Era um lugar bem agradável, um tipo de estúdio. E eu botei o colchão no chão e orando, acabei pegando no sono. De repente, a Brise, que é uma maltês, uma cachorra, a nossa cachorra entrou na sala do Obed e ela ficou louca. Sabe quando o cachorro fica alegre? Quando vê alguém que chegou de muito tempo que não vê, é assim, cachorro é assim, né? Quando chega em casa, parece que ele nunca te viu, né? Que tipo assim, você chegou! Ela fez isso com alguém. Eu tava sozinho na sala e ela ficou louca, pulando, brincando, e latindo e pulando em cima de mim como se eu não tivesse ali, né? Pulando na minha cabeça, no meu corpo. E eu fui levantar para tentar brigar com a Brise. Quando eu tentei levantar, eu não conseguia levantar. Alguma coisa muito pesada estava em cima de mim. E ela continuou pulando, e eu só fiquei assim meio que esmagado no chão. E aí eu fiquei feliz, porque eu comecei a sentir uma coisa muito boa. Muito boa. E ela pulando. Quando deu 6 horas da manhã, ela foi e sentou no sofá, que é o sofá do papai, e dormiu. E aí aquele negócio saiu de cima de mim, eu levantei. E a Samara, eu tinha que levar ela pro colégio, ela acorda e fala, pai, faz meu café. Aí eu levantei, fui fazer o café dela, tudo normal, passou o dia, manhã. E aí quando deu de tardezinha, assim, no outro dia eu ia viajar, eu olhei e falei assim, olha, eu tô completamente restaurado. Não tô sentindo nada.
na presença de Deus, ali, o Senhor, ele me trouxe cura, né? A presença de Deus é fantástica. Quando você fica tempo na presença de Deus, você recebe tudo que você precisa, sabe? Às vezes a gente quer resolver as coisas que a gente não consegue resolver. Eu tenho um conselho que eu dou para a maioria dos gabinetes que eu faço. Eu falo assim para a pessoa: olha, nesse tempo você tem que aprender duas coisas. Primeira coisa, tudo que você pode fazer, faça. Não deixe de fazer nada que você pode. Mas tudo que você não pode fazer, não perca um segundo se desgastando fazer o que você não pode fazer. Por quê? Porque se você não pode, você vai conseguir? Não, vai só perder tempo. E sabe uma coisa que a gente pode fazer? Sempre ir para a presença. Então faz o que você pode, secular, mas volta para a presença e fala: Senhor, isso eu não posso. E sabe de uma coisa? Deus faz o que você não pode. Fica na presença. Mergulha, porque Ele vai fazer. Ao seu tempo, Ele vai te exaltar. Conectando uma coisa que você falou, esses dias eu estava na presença de Deus e Deus não me deu autorização para dizer o que é, né? Mas eu perguntei para o Senhor se Ele deixava eu fazer, né? Eu acho bonito, as pessoas fazem algo estético, né? Eu falei: Senhor, Ele não me deu permissão porque isso não é uma doutrina que eu tenho que ensinar para os outros, é o que Ele disse para mim. Eu falei: Pai, devo fazer isso? E aí ele pegou e falou: Daniel, vai lá ver o significado do nome de tal pessoa. Não estava lendo Bíblia, não estava com a Bíblia na frente, não tinha nada a ver com o que eu estava orando. Eu fui lá, aí eu li o significado do nome dele, o significado do nome dele tinha resposta clara, como se Deus falando assim: não, meu filho, eu não quero que você faça isso, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vem para a presença de Deus para chorar pelas nossas debilidades, porque a gente quer isso, porque a gente quer um casamento, porque a gente quer dinheiro, porque a gente quer aquilo. A gente não vai na presença porque a gente quer Ele, porque a gente quer saber o que Ele pensa a nosso respeito, né? E Deus está procurando pessoas que estão dispostas a não ficar só andando numa linha: devo fazer, é pecado ou não é pecado? Não, eu quero fazer a vontade de Deus ainda que não tenha nada a ver com pecado. Eu só quero fazer o que Ele quer que eu faça. E às vezes, para alguns, Ele vai falar: Sansão, eu não quero que você corte o cabelo. Né? Só que a gente perdeu isso de buscar a vontade de Deus como a prioridade da nossa vida, como a primeira coisa da nossa vida. E os 3 dias que eu passei aqui na igreja no começo desse mês, né, os 3 primeiros dias de agosto, eu estava aqui e o Senhor falou para mim assim: Daniel, quanto mais a gente está falando de ficar na presença de Deus, quanto mais você ficar na minha presença, mais eu vou mostrar a minha glória para você, né? E lá no Obed, na sua igreja, o apóstolo estava pregando, e aí alguém falou alguma coisa no ouvido dele, de repente ele pegou e lançou uma palavra profética, e aquela palavra era para mim. Eu sei que podia ser para um monte de gente, mas ela era para mim. Eu peguei, e Deus falou assim: Daniel, eu ainda vou liberar a mesma palavra pela boca de vários outros profetas, mas todas as vezes que você estiver na minha presença. E a palavra que o apóstolo falou foi assim: porque você valorizou a minha presença, você veio aqui me adorar por 3 horas, eu tô te dando isso. Ontem, apesar de ser um lugar de festa, lá na praça, a menina que estava cantando lá, ela liberou a mesma palavra. E eu estava ali orando, eu estava orando especificamente para aquela situação, e aquela menina liberou a mesma palavra profética que o apóstolo liberou lá. Só que Deus falou para mim: Daniel, ainda vai ter uma terceira pessoa. Ainda não teve a liberação total, eu ainda vou liberar a terceira vez. Só que só vai acontecer nos momentos que você estiver na minha presença. Você veio aqui por quem? Por causa da festa? Você veio por minha causa? Você está me buscando? Você está me adorando? Aonde for, eu vou liberar uma palavra sobre você. Eu acredito muito nisso, que é na presença de Deus que Ele vai mexendo com a gente, mudando a nossa estrutura e liberando as palavras dele para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por esse tempo. Eu espero que essa palavra, essa conversa, tenha edificado a sua vida, que você mergulhe na unção, mergulhe na glória, na presença de Deus, e que isso possa trazer edificação e transformação na tua vida, na tua casa, na tua família. Se isso
de alguma forma foi especial para você, comente, compartilhe e leve para alguém esse conteúdo, né? Vai lá no teu WhatsApp, manda para algumas pessoas, vai no teu Insta, manda para algumas pessoas. Lembrando que esse conteúdo não está só no YouTube, ele está também no Spotify. Você pode ouvi-lo na sua caminhada, você pode ouvi-lo na academia, enquanto você está dirigindo até o trabalho. Que Deus possa te abençoar e que você possa ser muito edificado em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe você.